Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nosso clipe de abertura traz imagens dos estados do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais e do Espírito Santo. Logo, o tema da nossa aula de hoje é a região Sudeste. A região Sudeste é considerada a região mais povoada e populosa do Brasil. É também considerada a região mais industrializada do país. E, obviamente, que isso vai trazer uma série de reflexos e impactos nas questões tanto de ordem econômica quanto de ordem social. Mas dentro da geografia brasileira, a divisão existente na região Sudeste em função da questão do relevo vai mostrar que as feições predominantes nesta região são as feições consideradas mamelonares. Eu vou ter os chamados mares de morros na classificação do professor Aziz Absaber, professor importante dentro da geografia brasileira, que vai dizer que esses morros são importantes, inclusive, para a questão do ponto de vista turístico. Um exemplo é o Morro do Pão de Açúcar, na cidade do Rio de Janeiro. Mas, além dessas feições, em termos de macroestruturas, vão predominar nesta região as chamadas serras. Eu tenho uma porção de serras na região Sudeste, como a Serra do Mar, da Mantiqueira e do Espinhaço, que vão ter, inclusive, reflexos na questão turística da região, principalmente em função do critério de altitude. Então, em algumas cidades da região Sudeste, como no estado de São Paulo, na cidade de Campos do Jordão, eu vou ter também a questão do turismo de inverno, associado às menores temperaturas existentes nesta área. Ainda dentro das macroestruturas, os planaltos também vão acabar predominando, né? A questão dos planaltos, no caso do território brasileiro, eles são predominantes, são as feições predominantes nas macroestruturas. Claro que, obviamente, que eu vou ter na região Sudeste uma influência muito grande também da questão das planícies, muito associada à questão do turismo, à questão da pesca, dos chamados povos tradicionais, os pescadores que vivem a partir dessas atividades, ou seja, desempenham suas funções visando o sustento de sua família, e obviamente que nessas áreas litorâneas a atividade turística é muito mais acentuada que nas áreas, digamos assim, de planalto na região Sudeste. O relevo da região Sudeste vai apresentar também questões associadas à formação de solos. Em alguns casos eu vou ter solos tão propícios para cultivos que naquelas áreas vão se instaurar sistemas produtivos vinculados à economia regional da região Sudeste, principalmente no que diz respeito ao cultivo do café e da cana-de-açúcar, em função da existência do solo de terra roxa, associado ao Planalto Meridional e também ao Planalto Central brasileiro. E o clima da região Sudeste? Como funciona? Em termos climáticos, esta região apresenta a influência de vários tipos climáticos. Desde o clima tropical úmido, onde ocorrem intensas chuvas, um clima muito associado às massas de ar mais frias e úmidas, quanto à questão da influência do clima tropical semiárido, principalmente no norte de Minas Gerais, clima esse que vai trazer inclusive influências para a questão dos solos. Um solo extremamente seco, uma vegetação também extremamente rasa e, digamos, do ponto de vista da distribuição de vegetação, não é uma vegetação homogênea, muitas cactáceas, e também ocorre uma influência do clima subtropical, que é o clima predominante na região sul do Brasil, mas que traz algumas influências, principalmente para o estado de São Paulo. Ainda em termos climáticos, vai ocorrer uma influência principalmente das massas de ar nesta região. Massas de ar como a massa equatorial continental, que a partir da região norte do país vai se deslocar em direção à região sudeste e vai trazer chuvas com ela. Outra massa importante e atuante nesta região é a massa polar atlântica, que vai trazer inclusive a questão da friagem. As massas de ar são mais frias, vão acabar reduzindo as temperaturas, baixando as temperaturas e trazendo consequências para a região sudeste do ponto de vista climático. E a última influência diz respeito à massa de ar tropical úmida, que é uma massa que também vai trazer chuvas, mas em menor quantidade quando comparada à massa equatorial continental. A região também vai apresentar alterações climáticas, principalmente em função dos critérios de altitude, das áreas mais planas, as planícies, para as áreas de planalto, as áreas mais altas, mais elevadas. Essa diferença vai ser visível nos critérios de temperatura também. Ou seja, quanto mais alto as áreas são, no caso uma área de planalto, maiores serão
as diferenças em relação às áreas planas. Daí que ocorre algumas cidades, no caso como Campos do Jordão, terem no caso temperaturas de inverno, temperaturas extremamente baixas, inclusive com a ocorrência de neve em alguns casos, mas também em relação às diferenças existentes para com as áreas de planície, onde predomina um clima mais tropical e, obviamente, temperaturas mais elevadas do ponto de vista climático. Dentro ainda dessa questão climática, é importante salientar que em épocas de inverno, as oscilações das massas são visíveis no espaço, principalmente no inverno, quando eu tenho um predomínio das massas polares atlânticas nesta região. Já em períodos de verão, o que vai predominar são as massas equatoriais continentais e as massas tropicais, tanto atlântica quanto continentais. Dentro da hidrografia da região sudeste, duas bacias se destacam. A bacia do Paraná, que tem como rio principal o rio Paraná, e a bacia do São Francisco. Nestas duas bacias, a utilização vai ocorrer principalmente em função da questão energética, construção de usinas hidrelétricas, como a usina de Furnas, que fica no Rio Grande, que é um rio que está interligado ao rio Paraná, e também na usina de Três Marias, que foi construída no rio São Francisco. Então, a importância econômica e energética dentro do sistema hidrográfico da região sudeste são fundamentais e ocorrem desde a década de 1950. O sistema de transporte também é fundamental a partir da hidrografia. Dois conjuntos hoje são importantes dentro da bacia do Paraná e também da bacia do Rio São Francisco. No caso do Rio Paraná, o sistema hidroviário, a hidrovia, no caso Tietê-Paraná, tem fundamental importância, sobretudo para o transporte de produtos agrícolas. E já no caso da bacia do Rio São Francisco, o transporte ocorre principalmente em função de passageiros. Então, o Rio São Francisco, que é considerado o rio da integração nacional, vai ter um deslocamento a partir do norte do estado de Minas Gerais até alguns estados, no caso, da região nordeste do país. Já a vegetação da região sudeste vai apresentar grandes diferenças em função daquelas áreas que a gente considera onde não existem diferenças específicas da vegetação, ou seja, ocorrem misturas, digamos assim, em termos de vegetação. Vamos ver então quais são os principais tipos de vegetação existentes na região sudeste. A primeira vegetação característica da região é a Mata Atlântica. Uma vegetação que está sendo extremamente devastada em termos de ação antrópica, ou seja, ação do homem, principalmente em função da expansão do processo urbano e industrial da região, já que esta região, digamos assim, foi o berço em termos industriais no país. Logo, à medida que o sistema vai se expandindo, as ações do homem no espaço a partir da vegetação, ou seja, eu vou ter que derrubar a mata para construir empresas, para construir indústrias, e obviamente que essa vegetação vai ter uma redução. Tanto é que os índices atuais calculados pelo IBAMA alegam que nesta área eu vou ter hoje uma redução da ordem de 98%, ou seja, apenas 2% de cobertura original lá por volta do ano de 1500. Outra vegetação característica dessa região é o cerrado. Uma vegetação que, na verdade, tem como base a região centro-oeste, ou seja, sua maior influência ocorre na região centro-oeste, mas vai aparecer, sobretudo, em algumas áreas do estado de São Paulo. Então, essa vegetação é uma vegetação que tem como característica a presença de espécies mais rasteiras e de médio porte, e também a questão de áreas onde a vegetação não é homogênea, ou seja, ela é esparsa e ocorre a partir da formação de capões. A caatinga também aparece na região sudeste, principalmente no norte de Minas Gerais, uma área que tem como característica principal o clima semiárido, e obviamente que essa vegetação vai ter influências diretas do clima. E é uma vegetação extremamente frágil em termos de sustentação, uma vegetação que vai ter, a partir da falta de água em áreas já consideradas de seca, uma vegetação com raízes mais profundas para a busca da água em lençóis freáticos, que estão extremamente profundos em função da falta de água, obviamente. No caso dessa vegetação, vão predominar as cactáceas, plantas consideradas na categoria das xerófitas. E o último tipo de vegetação existente na região sudeste é a vegetação litorânea, que tem como características principais a formação de mangues, os manguezais,
em algumas áreas litorâneas, onde existe uma diversidade muito grande de espécies, principalmente de peixes, crustáceos, enfim, espécies associadas ao meio marinho. E como se deu a construção do espaço da região sudeste? Em função dos processos de ocupação territorial no Brasil, e também atrelados aos ciclos econômicos, a região sudeste vai apresentar alguns períodos históricos onde a concentração populacional vai começar a ocorrer. Um exemplo desses fatores diz respeito à questão do ciclo do ouro, o ciclo da mineração, que vai acabar movimentando as principais cidades do estado, no caso de Minas Gerais. Mas, obviamente, que a partir da chegada de portugueses que buscavam riquezas em função da mineração, outros povos vão ser, de alguma forma, atraídos para a região. E, à medida que os processos, os ciclos econômicos vão se alterando, eu tenho uma passagem, por exemplo, da mineração para a questão da produção de café, por exemplo, na região, a mão de obra também vai sendo modificada. Inicialmente, na questão do café, o que prevalecia era uma mão de obra escrava, o braço africano, no caso, muitos escravos que eram oriundos e trazidos da África, e passado o período, digamos assim, de abolição da escravatura, a mão de obra que vai predominar na questão da cafeicultura, que foi um grande ciclo econômico para a região e até hoje ainda tem influência, foi, no caso, a mão de obra do imigrante assalariado italiano. Então, nós temos aí um processo de acentuação das migrações. Com a chegada dos italianos, o sistema econômico do estado de São Paulo e também, na sequência, da própria região sudeste vai ser alterado. Com a entrada dessa mão de obra assalariada, os próprios cafeicultores, a partir das crises existentes no café, vão começar a investir num outro setor, no caso agora, o setor industrial. Então, boa parte dos capitais oriundos do café serão transferidos posteriormente para a produção na indústria alimentícia, na indústria têxtil também, utilizando, obviamente, essa mão de obra assalariada italiana. Ao mesmo tempo que essa população vai migrando, um grande número de italianos chegam na cidade de São Paulo e na região sudeste como um todo, isso já é, obviamente, um reflexo das políticas de imigração preconizadas pelo governo brasileiro, que permitem a entrada desses imigrantes. A cidade vai crescendo, vai se expandindo, inclusive em termos urbanos, e obviamente que o processo de cafeicultura, ou seja, o capital oriundo do café, vai ser transferido para outras áreas da região sudeste. Um exemplo é o Rio de Janeiro, que por mais que não tenha tido uma grande influência a partir do café, vai começar a transferir capitais de alguns cafeicultores cariocas e fluminenses para a utilização na indústria. Então, nós vamos ter, na verdade, um processo de acentuação industrial na região sudeste, fruto também associado à questão da mão de obra assalariada, sobretudo estrangeira. Mas a migração do estrangeiro foi um fator fundamental. Só que, à medida que o sistema industrial da região sudeste acaba se expandindo, acaba tendo uma atração maior em termos de indústrias, o número de indústrias começa a crescer, o sistema bancário também da região começa a, de alguma forma, se expandir, o público consumidor e mesmo trabalhador de outras regiões começa a se interessar mais pela região. Tanto é que a partir desse período, isso ocorre no Brasil por volta aí de 1920, 1930, a população de outras regiões começa a migrar internamente no território brasileiro para a região sudeste. Então, é justamente nesse período que vai começar a ocorrer aquela grande migração dos nordestinos para a cidade de São Paulo e para a região sudeste como um todo. Esse processo vai trazer, inclusive, consequências urbanas e também do ponto de vista populacional, ou seja, a região sudeste vai se tornar uma região extremamente concentradora de população e hoje as grandes metrópoles, como por exemplo a cidade de São Paulo, já atingem, não só na sua cidade, que tem mais ou menos 10 milhões de habitantes, mas na sua região metropolitana quase 20 milhões de habitantes, boa parte dessas pessoas com origem na região nordeste do país. Dando continuidade, vamos ver agora o processo de urbanização da região sudeste. Um processo que começa a se efetivar principalmente em função desses capitais oriundos do café, que vão fortalecer, obviamente, a industrialização da região. Essa industrialização vai trazer mão de obra não só estrangeira, mas também do interior do país. E, obviamente, que o sistema urbano da cidade vai se expandir. Cidades como São Paulo, que são pioneiras no processo industrial no país, vão começar a apresentar um sistema de transportes mais eficiente, o número de casas de comércio e de câmbio também vão aumentar, os empréstimos também serão financiados pelos governos locais, e, obviamente,
que o sistema urbano, ou seja, a infraestrutura urbana, também vai passar por um processo de expansão a partir da construção civil. Então, um grande número de empresas vão começar a construir casas, né, inclusive com capitais de italianos, aqueles italianos que começam a trabalhar no café, transferem capitais depois para a construção civil e se tornam grandes empreendedores urbanos, principalmente na cidade de São Paulo. Vemos aí, então, um processo de formação das metrópoles. Cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte vão começar a atrair muita mão de obra inicialmente, mas essa mão de obra vai acabar se instalando nessas cidades e, obviamente, que a partir da década de 1950, as próprias prefeituras dessas cidades começam a se preocupar com as questões ligadas ao urbano, ou seja, de que forma as pessoas vão viver, vão morar, vão trabalhar. E o ponto final, digamos assim, dessas políticas em relação às metrópoles vão ocorrer principalmente no final da década de 70, 1970, com a ação do governo federal a partir dos governos militares, que vão criar, inclusive, as chamadas regiões metropolitanas, para basicamente realizarem estudos em relação aos principais problemas ambientais já enfrentados por essas cidades. Problemas como a falta de moradia, a questão da violência, o sistema de transportes que se torna precário a cada dia em função da grande quantidade de veículos e de pessoas que precisam se deslocar das suas residências para o trabalho, por exemplo. Então, as regiões metropolitanas são políticas públicas de caráter federal que vão, de alguma forma, reestruturar o espaço urbano das principais metrópoles, nas principais cidades da região sudeste. Outros problemas ambientais decorrentes desta grande expansão verificada na região sudeste, sobretudo nas suas principais metrópoles, diz respeito à questão do trabalho, ou seja, a população acaba ficando desempregada e, obviamente, vai ter que habitar, morar em áreas de risco, as chamadas áreas de risco, que são aquelas áreas, muitas vezes, de morro, que darão origem a um processo brasileiro de favelização. O Rio de Janeiro e também a cidade de São Paulo são exemplos clássicos da má utilização das áreas urbanas, onde a própria iniciativa pública acaba não colocando os recursos para a existência de alguns bairros, de algumas vilas, digamos assim. Então, o que ocorre ali é um processo de favelização, basicamente pela falta de infraestrutura urbana. Favelas como a favela da Rocinha, que possuem milhares de pessoas habitando naquela área sem nenhuma condição de vida, muitas vezes. O crescimento das grandes metrópoles da região sudeste vai acabar gerando um processo novo que foi verificado inicialmente nos países ricos, mas que hoje no Brasil e na região sudeste já tem uma certa verificação. É o caso da formação de uma megalópole. O que é uma megalópole? É justamente uma área extremamente grande do ponto de vista das distâncias, que vai apresentar 2 ou 3 grandes metrópoles conurbadas, ou seja, interligadas a partir de indústrias, a partir de estradas de alta velocidade e a partir de concentrações de população, principalmente em função das regiões metropolitanas interligadas. Esse processo de megalópole vai ocorrer, no caso, principalmente entre a região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro e também entre a região metropolitana da cidade de São Paulo. Estas duas áreas, segundo especialistas, nos próximos 20 anos, digamos assim, vão de alguma forma se interligar ainda mais, gerando, no caso, a megalópole brasileira. E como ocorre o aproveitamento econômico da região sudeste? Esta é uma das áreas mais industrializadas, digamos assim, do país. Foi o berço da industrialização, mas vai apresentar, em termos econômicos, uma distribuição muito boa entre os vários setores da economia. No caso da agricultura, esta região vai apresentar uma série de cultivos extremamente importantes para a balança comercial brasileira. Um exemplo é o café, que até hoje tem um peso na balança comercial. O Brasil ainda é o principal produtor mundial de café e os estados da região sudeste são os líderes na produção, no cultivo e na exportação. Exemplos, o estado de São Paulo é um grande produtor, mas hoje o destaque principal ocorre nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, principalmente em função de uma expansão de fronteira agrícola, já que no estado de São Paulo as áreas para cultivo estão reduzidas. Outro cultivo importante para a região e que representa uma grande fonte de renda diz respeito à questão da cana-de-açúcar. Um processo importante, o número de canaviais, digamos assim, da região sudeste é expressivo, principalmente no estado de São Paulo, sendo que o Brasil exporta já inclusive o álcool e também o açúcar. O açúcar, na verdade, é exportado há muito mais tempo que o álcool, que foi um combustível criado nos governos militares, principalmente a partir do pró-álcool no final da década de 1970.
Ainda em relação à agricultura, são importantes também os cultivos relacionados às frutas, no caso. Nós temos a questão da laranja, uma produção importante para o estado de São Paulo. O Brasil já é o segundo maior produtor de laranja do mundo, exporta suco inclusive industrializado, suco em caixinha, para os Estados Unidos e para a União Europeia. Para complementar a ideia da agricultura da região sudeste, vamos agora ver um texto relacionado à questão do café. Até 1860, o sul do Rio de Janeiro manteve a hegemonia da economia cafeeira, seguido de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. A partir dessa data, o estado de São Paulo se torna o principal centro produtor de café do país. Atualmente, os maiores estados produtores de café do Brasil são Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Paraná. Vocês viram que o texto vai mostrar uma espécie de evolução em termos da produção do café. Inicialmente o café começa no Rio de Janeiro, seguido depois pelo estado de São Paulo, só que à medida que as terras dessas áreas vão sendo substituídas por outros cultivos, outros estados acabam tomando a dianteira em termos da produção cafeeira. No caso, atualmente nós teremos o estado de Minas Gerais como principal produtor, seguido pelo Espírito Santo, São Paulo e depois o estado do Paraná. A pecuária é outro importante fator dentro da questão do aproveitamento econômico da região sudeste. Em alguns estados como São Paulo e Minas Gerais, a criação de gado bovino intensivo é de fundamental importância econômica. Exemplo, no caso da região de Barretos, onde inclusive a questão da produção da pecuária vai acabar atrelada às questões culturais, na formação dos rodeios inclusive. Mas esse gado, no caso da região sudeste, é um gado criado, no caso é um gado bovino, criado de forma intensiva. Como ocorre essa forma intensiva? A forma intensiva, na verdade, é quando o gado é confinado em áreas específicas e recebe diversos tratamentos especializados, principalmente em função da existência de um veterinário na área. Esse veterinário vai, de alguma forma, acabar colocando vacinações nos animais. Essa carne também vai ter um preço muito maior no mercado, em função desses cuidados todos necessários para a produção, para o rebanho. E, obviamente, que hoje os estados de São Paulo e Minas Gerais são líderes na questão da biotecnologia, ou seja, da melhoria do cruzamento genético das raças, da melhoria das raças, e, obviamente, que os lucros obtidos com esse tipo de atividade também são maiores nessas regiões. Mas ainda assim eu vou ter uma influência muito grande também na questão da pecuária leiteira para a região. Pecuária essa que vai ocorrer principalmente no estado de Minas Gerais, no chamado Triângulo Mineiro, que tem como cidades principais Uberaba e Uberlândia. Essas cidades, na verdade, vão acabar criando toda uma cultura associada ao leite, na formação, no caso, na produção de queijos, que são extremamente qualificados no mercado nacional, estão presentes nas principais capitais, nos principais supermercados, mas também na questão associada à culinária regional, a questão do pão de queijo, por exemplo, que vai estar muito associado à pecuária leiteira existente nessa região aí do Triângulo Mineiro. O extrativismo é outra atividade importante no aproveitamento econômico da região sudeste. Duas atividades são fundamentais no extrativismo. Aquelas associadas à mineração, no caso, a principal área extrativa, digamos assim, em termos de ferro, por exemplo, é o chamado quadrilátero ferrífero, que fica no estado de Minas Gerais, onde mais de 90% do ferro utilizado no Brasil é extraído e também exportado para países como Estados Unidos e também Japão. No caso do petróleo, que é uma outra atividade extrativa, o predomínio vai ser do estado do Rio de Janeiro, que é o responsável por mais de 70% da extração deste combustível, desse derivado, no caso do petróleo, principalmente na chamada Bacia de Campos, onde existe uma série de plataformas continentais, onde a extração é realizada principalmente pela Petrobras. E, obviamente, que a partir dessa extração, eu vou ter uma série de refinarias existentes na região que vão transformar esse combustível, no caso bruto, o petróleo, em derivados, como, por exemplo, a gasolina. A região sudeste apresenta a maior concentração industrial do país. Então, em termos industriais, em termos de indústria, é uma região extremamente importante para o desenvolvimento brasileiro. A grande concentração industrial vai ocorrer principalmente em função de capitais externos que vão acabar sendo destinados para a região.
principalmente a partir de 1950, com as políticas preconizadas a partir do governo Vargas e na sequência com o governo Juscelino Kubitschek, e vão, digamos, atingir seu auge nos governos militares, que vão atrair um grande número de capitais oriundos de empresas estrangeiras, empresas do setor automobilístico, por exemplo, setor esse que o chamado ABCD paulista é uma das principais áreas produtoras de automóveis da América Latina, mas também em outras áreas industriais o Estado vai acabar se tornando hegemônico. Para se ter uma ideia dessa concentração, até mais ou menos 1970, a região apresentava mais ou menos 60% de tudo que era produzido no país em termos industriais, só que com algumas mudanças em termos de desconcentração industrial, a região vai começar a reduzir o seu poder em termos industriais e hoje é responsável por mais ou menos 40% de tudo que nós produzimos em termos industriais no país. Outro ramo importantíssimo da indústria da região sudeste é o ramo de alimentos, principalmente a partir de uma expansão urbana existente na área, ou seja, muitas pessoas vivem em centros urbanos e obviamente que a demanda por alimentos também vai acabar aumentando. Ainda em relação à indústria da região sudeste, outros setores vão acabar tendo uma expansão, principalmente o setor petroquímico. A partir da exploração do petróleo, eu começo a ter uma série de indústrias associadas a esse setor. Indústrias como a indústria de química fina, petroquímica no caso, indústrias que vão transformar os derivados do petróleo, como por exemplo a questão dos combustíveis, mas também a produção de plástico, que hoje é muito utilizado em termos de consumo, né? Quase todas as nossas compras são feitas e colocadas, embaladas a partir de sacolas plásticas, e o plástico é um dos derivados, sim, do petróleo. A indústria química, que está atrelada, em muitos casos, à indústria petroquímica, também vai ter uma expansão na região sudeste, com a criação de indústrias vinculadas à produção de tintas, de medicamentos, enfim, uma série de medidas para o desenvolvimento industrial da indústria química, no caso, vão ser efetivadas, inclusive, por agências governamentais, com financiamentos a médio e longo prazos, que vão, de alguma forma, incentivar a instalação dessas indústrias e também na criação dos chamados parques industriais. Vamos falar agora da questão associada à agroindústria, que é uma indústria, obviamente, atrelada à produção agrícola, à questão do café, que vai, obviamente, ser embalado depois no processo de exportação. Obviamente que eu vou ter uma agroindústria, então, associada ao café. A própria produção do suco, no caso, suco de laranja, vai estar atrelada a uma agroindústria. A produção de derivados embutidos de carne também está associado a agroindústrias. Então, na região sudeste, o número de agroindústrias vem, de alguma forma, aumentando, principalmente a partir de uma expansão dos processos agrícolas na geração de renda a partir de exportações, com grandes monoculturas, inclusive. E a atual situação da região sudeste, como está? Em termos industriais, por exemplo, ocorre um processo atual de desconcentração industrial, onde muitas indústrias que buscavam novos espaços para instalação não vão mais buscar a região sudeste. Por quê? Porque nesta região o preço da terra e também os impostos são maiores que em outras regiões. Daí que surge, na verdade, um conceito hoje dentro da política na questão da chamada guerra fiscal, que é, na verdade, uma disputa entre os estados por novos investimentos, principalmente de empresas multinacionais. Então, aquele estado que consegue, de alguma forma, dar maiores incentivos fiscais e também na questão da doação dos terrenos para a instalação das indústrias, acaba, digamos assim, levando a melhor na questão da disputa por novas empresas. A região sudeste vai apresentar também, no estágio atual, um processo chamado de involução urbana. O que é o processo de involução urbana? Principalmente na cidade de São Paulo, a população está de alguma forma migrando, ou seja, aquela população que vive na cidade tem um modo de vida extremamente caótico do ponto de vista da qualidade do ar, da própria violência, do sistema de transporte que é caótico, e obviamente vai procurar novas cidades, inicialmente no interior do estado de São Paulo e depois em outras regiões do país, para viver, para trabalhar, mesmo sabendo que nesse caso ela vai ganhar salários menores do que os praticados na região sudeste e na cidade de São Paulo. O desenvolvimento político da região, de alguma forma, vai afetar, inclusive, as questões econômicas dela. Um exemplo é a questão associada à desconcentração industrial verificada na região, que, obviamente, vai ter impactos tremendos para a concentração de poder existente na área. Hoje, a região sudeste ainda apresenta
uma importância fundamental para o país. Ela ainda é o centro econômico, exemplo, a existência da Bovespa, a Bolsa de Valores de São Paulo, que é a principal bolsa de valores da América Latina. Mas em termos de sistema financeiro, a região sudeste também é pioneira e apresenta hoje os principais bancos, as sedes dos principais bancos, tanto nacionais quanto estrangeiros, estão localizados na região, principalmente no estado de São Paulo. E obviamente que a partir da existência desse sistema financeiro na região, o sistema industrial extremamente avançado e complexo, eu vou ter também na sequência um processo político acentuado. Prova disso é que o poder ainda exercido pelos políticos da região sudeste é muito grande em termos de decisões tomadas a nível de Brasil. Isso obviamente tem um poder associado à questão econômica, ao desenvolvimento que a região foi apresentando ao longo das décadas e essa hegemonia que ainda hoje permanece, sendo que a região ainda é o centro econômico e financeiro do Brasil. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Vamos agora às nossas dicas de estudo. Bem, pessoal, a minha dica de estudo para vocês hoje é o site www.sosmatatlantica.org.br. Esse é um site de uma ONG, uma organização não governamental, que trabalha com a questão ambiental e vai, inclusive, fazer estudos a respeito do desmatamento na Mata Atlântica, uma vegetação importante para a região sudeste e justamente esse organismo vai, de alguma forma, lutar pela defesa deste ecossistema, dessa vegetação na região. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Até a próxima. Na aula de hoje estudamos a região sudeste. As diferenças existentes em termos de hidrografia, a questão do próprio relevo, do clima da região sudeste, mostrando que a partir dessas diferenças o próprio homem vai buscar diferentes ocupações para o